Localizado no Oceano Pacífico, ao leste da Ásia, o Japão é conhecido como Terra do Sol Nascente. O país é um arquipélago e a maior parte das ilhas é montanhosa, com muitos vulcões como o Monte Fuji. A sua moeda é o ien e com a capital em Tóquio, o país tem 127 milhões e 600 mil habitantes. Sua história é dividida em eras. Na Era Jomon, a população vivia em pequenas comunidades agrícolas, dedicando-se à caça e desenvolvimento de técnicas agrícolas para a própria sobrevivência. Na Era Yayoi, há a intensificação das atividades agrícolas e aumento da população. Assim, nascem as diferenças sociais, havendo a classe do pobre e a classe dos ricos. Entre as eras Yayoi e Nara, ocorreu a dinastia Yamato, que se destacou por possuir o domínio do ferro, enquanto os outros territórios ainda estavam na fase da pedra e do bronze, e o sistema administrativo se baseava no clã. A Era Kofun, além de ter sido marcada pela construção de túmulos gigantescos pelos clãs, foi a época em que o budismo foi introduzido na cultura do país. Durante a Era Nara, a capital do país se torna Nara, e delegações culturais são enviadas à China para que a sua cultura possa ser absorvida pelos japoneses. Porém, na próxima era, os japoneses começam a criar sua própria cultura e desenvolvem seu próprio alfabeto. Na era Kamakura, há uma série de conflitos militares entre dois clãs, o clã Minamoto e o clã Taira, que resultaram nas guerras Genpei. Com a queda do Taira, os samurais foram postos ao comando militar e foi estabelecido o primeiro shogunato, regime militar japonês onde o shogun tem o poder local máximo. Os samurais eram guerreiros japoneses que defendiam os daimyos, os grandes proprietários de terras, e deviam seguir um código de conduta e ética chamado Bushido, e a espada era o seu símbolo máximo. Na era Muromachi, o primeiro contato com o Ocidente dá-se com a chegada dos portugueses ao Japão, e não teve efeitos positivos, principalmente por causa dos interesses lusitanos em propagar o cristianismo. O poder econômico passa então para a mão dos daimyos, e ocorrem grandes batalhas pela posse de territórios. Na era Azuchi Momoyama, ocorre a unificação do Japão como um único governo. Além disso, surge a cerimônia do chá, que prega a elegância da simplicidade e é, até os dias atuais, uma atividade muito tradicional no Japão. E para demonstrar o poder, são construídos os grandes castelos. Na era Edo, o shogun adotou a medida de isolar o Japão do resto do mundo, e determinou a lei que nenhum estrangeiro poderia entrar no país e nenhum japonês poderia viajar ao exterior, procurando afastar qualquer ameaça ao shogunato. Também havia um mecanismo de controle dos daimyos, que passaram a ser obrigados a morar parte do ano em um Edo, sob vigilância, como reféns do shogun. Assim, era possível impedir qualquer tentativa de rebeldia dos daimyos. A estabilidade do sistema era assegurada pela divisão da sociedade em 4 classes: a classe do samurai, a classe do camponês, do artesão e do comerciante. Em 1854, sob comando do almirante Matthew Perry, a esquadra norte-americana impôs a abertura de portos japoneses ao mercado mundial, através de ameaças militares. Chegamos então à Era Meiji. A restauração Meiji propôs a queda do shogunato, que mantinha o país em uma forma de governo ditatorial, para a abertura do Japão para o mundo. A classe dos samurais perdeu então todos seus privilégios. A Revolução Meiji marcou a entrada do Japão na corrida imperialista do século XIX, e as elites japonesas seguiram 2 caminhos, o domínio econômico e o expansionismo militar. Buscando reagir ao processo de dominação, os japoneses permitiram que seus jovens fossem enviados à Europa e aos Estados Unidos para estudar em universidades voltadas para os campos de ciência e tecnologia. Com o passar do tempo, a população japonesa começou a dominar o conhecimento necessário para a criação de suas primeiras indústrias. E em pouco tempo, esse projeto de modernização também foi seguido pelo campo político. Manifestações de espírito nacionalista passaram a se opor ao domínio absoluto do shogunato.
Assim, com o apoio do exército e da marinha, o imperador Meiji empreendeu uma série de reformas que deram uma nova feição política ao Japão. E o antigo poder político dos donos de terra foi substituído por um sistema de prefeituras locais subordinado ao poder central. A partir desse novo momento, as atividades econômicas se voltaram para a formação de uma consistente indústria de base. Paralelamente, um novo sistema de cobrança tributário permitiu que o governo arrecadasse impostos que ampliaram a realização de investimentos na economia e em suas forças armadas. Em 1914, o Japão entrou na Primeira Guerra Mundial e aumentou seu prestígio internacional. O envolvimento das forças ocidentais na Grande Guerra na Europa fornecerão ao Japão oportunidades para se apoderar das colônias germânicas na China e no Pacífico, e para pressionar a China a fazer novas concessões territoriais a seu favor. Durante esse período, o Japão obteve sucesso no setor econômico, sem a intromissão dos europeus, e conseguiu monopolizar o mercado asiático. Porém, com o fim da guerra e a recuperação dos países europeus, os produtos japoneses perderam seu espaço no mercado. Como, nessa época, os japoneses tinham uma política de governo de caráter militarista e pretendiam começar uma nova etapa do colonialismo, o interesse do Império Japonês em anexar áreas da China ao seu território foi uma das principais causas da Segunda Guerra Sino-Japonesa. A Guerra do Pacífico iniciou-se com o ataque japonês à base americana no Havaí de Pearl Harbor, fato que implicou a entrada dos Estados Unidos na guerra. O fim das guerras aconteceu muito antes do esperado, em 1945, quando os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, destruindo completamente as duas cidades, e o Japão rendeu-se imediatamente aos aliados. Atualmente, o Japão está na era Heisei. Em 1992, o imperador visitou pela primeira vez a China, restaurando as relações de amizade abaladas pelo passado da guerra. E o Japão intensificou não só a internacionalização das empresas, como o intercâmbio de pessoas, proporcionando à sociedade japonesa contato com as outras culturas. E através de todo o investimento em modernização, possui tecnologia de informação e científica capaz de superar toda a concorrência internacional.